Pronto, está gravando. Tá? Avise a todos que estão sendo gravados. Vocês estão avisados que estão sendo gravados. Show. Então, turma, a gente vai voltar na nossa segunda aula falando sobre família substituta no contexto do ECA. Eu fiz questão de fazer uma regressão histórica sobre o ECA, porque a gente não conhece tanto o que houve no Código de Menores, no Código Melo Matos, que o menor, né, ele nem sempre foi tão protegido assim. Na verdade, quem começou com essa proteção da proteção integral, da política da proteção integral, foi a Constituição de 88. Então veja que é relativamente recente. Antigamente, o menor, muitas vezes, ele era tratado como um mini adulto. Ele respondia tal qual um adulto. Então você vê que a menoridade penal já foi 9 anos, já foi 14 anos. Hoje a gente tem 18, mas isso foi muito inaugurado pela Constituição de 88. E aí eu vou voltar para aqueles slides, o primeiro, só para vocês entenderem um pouco como é que a gente chegou nessa legislação tão protecionista como o ECA. A gente vai falar como é que você deve interpretar o ECA, que está nos 3 primeiros artigos do ECA, e eu começo a falar mesmo do nosso assunto, que são as famílias substitutas. Só que antes de falar das famílias substitutas, a gente precisa falar da família natural. E isso é muito importante para vocês que estão fazendo pós em Direito e Processo Civil, porque no módulo de família, né, de Direito de Família, já é para você saber que hoje a gente adota vários e vários conceitos de família. Família abrange muita coisa hoje. Teve época que abrangia só a parte da família decorrente do matrimônio, mas hoje família é um sem igual de condições e de situações diferentes para você ser família. Show? Eu vou aqui compartilhar minha tela. Eu provavelmente deixo de aparecer, gostaria muito de saber como é que eu continuo aparecendo. E aí você vai ver os slides que eu vou mostrar, já estão aqui os slides na plataforma Teams. Você vai ver os slides que eu vou mostrar para vocês. E eu não vou ver mais o chat, mas aí se você tiver alguma dúvida, escreve aqui no chat que quando eu acabar eu retorno e vejo aqui. Tá tudo bem? Tranquilo? Sim, não? Responda aí no chat. Só tomar minha água. Vocês estão aí, turma? Tá tudo bem, né? Então eu posso começar a compartilhar minha tela, né? Show. A galera tá boa. Ainda bem, eu achei que a galera tava me deixando, era no vácuo aqui. Era triste já. Mas faz parte, Deus tá vendo tudo, é a única certeza que eu tenho. Pronto, a gente vai compartilhar minha tela. Aí, ó, quando eu compartilhar minha tela, é chato porque eu deixo de aparecer. Eu queria que vocês ficassem me vendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo, ó. Enfim. Vamos lá. Turma, esse material eu já apresentei para vocês. Se alguém não estiver vendo o slide que está escrito Direito da Criança e Adolescente, dá um grito aí. Que agora eu estou compartilhando a tela do meu computador. E essa primeira parte a gente já viu, bibliografia recomendada. Falei para vocês que o ECA é uma das leis mais alteradas que tem. Todo mundo altera o ECA, todo tempo, toda hora. Por isso que às vezes é muito difícil a gente achar um livro 100% atualizado. E a gente começou falando um pouco sobre a criança e adolescente. Então, entre 1500 e 1600, não há registro de políticas públicas voltadas para a criança e adolescente. Na realidade, o menor era deixado ao léu mesmo, não tinha essa política que tem hoje, né? Como hoje tem uma secretaria para criança e adolescente, tem Ministério das Minorias, que fala de criança e adolescente, e nessa época não tinha. Em 1726, a gente tem registro da Roda dos Expostos ou dos Rejeitados. Isso eu falei para vocês, que era uma instituição de caráter religioso, porque se notava muito que a mulher escondia a gravidez, principalmente porque ela usava esse tipo de roupa, então ela conseguia esconder a gravidez e desprezava o filho, né? Jogava na lata do lixo, deixava no meio da rua. E aí instituições de caridade, como hospitais, construiu a chamada Roda dos Expostos. Esse aqui é o muro. Aí, dentro do muro, existia esse artefato aqui, onde a mãe colocava a criança dentro do artefato e virava. Quando ela virava, a criança passava para dentro da instituição de caridade, ninguém sabia quem foi que fez isso, a mãe fugia e tinha, aspas, a tranquilidade de que a mãe estava bem cuidada. Hoje isso existe, para fazer um contexto com o que a gente vai estudar. Hoje isso existe, turma. Hoje existe as pessoas deixando crianças na calçada, crianças na porta de outras casas, crianças perto de hospitais, e aí vai ter que ter todo o procedimento de adoção da família substituta, que é o caso da adoção mesmo que a gente vai estudar.
são 3 tipos de família substituta, que é a guarda, a tutela e a adoção, como a gente vai estudar. E aí a gente já conversou sobre isso. O nosso Código Criminal da República, que datava de 1890, ele já punia criança entre 9 e 14 anos. Já punia criminalmente mesmo, era pena, não era medida socioeducativa como se tem hoje, não era medida de proteção como se tem hoje, era punição mesmo. E nessa época, e durante muito tempo, foi adotada a teoria do discernimento. A teoria do discernimento era, no entender do juiz, aquela criança que furtou, aquela criança que roubou, aquela criança que matou, ela tinha discernimento a ponto de saber o que estava fazendo. Se na visão do juiz a criança tivesse discernimento a ponto de saber o que estava fazendo, o juiz condenava aquela criança criminalmente. Então veja que a menoridade era de 9 anos. Então, de 9 até 14 anos, ele respondia criminalmente. Tudo bem que eram outros tipos de pena, que não para os adultos, mas entre 9 e 14 anos ela respondia sim criminalmente. Em 1921, aí que aumentou-se a idade mínima para o direito penal. Então, se lhe perguntarem, a menoridade do direito penal já foi 9 anos? Já. Aí, em 1921, foi que subiu para 14 anos. Aí, se você tinha menos de 14 anos e cometiam algum tipo de crime, algum tipo de ato infracional, você não era responsável criminalmente. Você era responsável criminalmente com 14 anos. Então, a menoridade do Brasil foi 14 anos durante muito tempo. E nessa época foi uma legislação bem discriminatória mesmo, onde criou-se o termo menores abandonados e menores delinquentes. Hoje em dia a gente não pode mais falar sobre menores abandonados, menores delinquentes, porque traz um termo pejorativo para o menor. Então hoje, quando o menor, aspas, comete um ato infracional, quando ele é um delinquente, aspas, né, na realidade se entende que a culpa não é do menor, já que o menor é um ser em desenvolvimento. Quando o menor hoje comete um ato infracional, se entende que a culpa é da sociedade, é da família, é do Estado, é minha, é sua, e não mais culpa dos menores. Mas nessa época que ainda era culpa deles. Tanto é que se adotou a teoria do discernimento. Então, a menoridade penal já foi 9 anos, já foi 14 anos, e aí a gente entra com o direito penal do menor. Teve um primeiro código para o menor, em 1927, foi o ECA da época. Então, na época, foi criado o Código Melo Matos, e esse código foi como se fosse o ECA. Mas sempre quando a gente pensa no ECA, a gente pensa na legislação protetiva. E, na verdade, esse primeiro código que trabalhou o menor, ele queria era evitar a criminalidade dos menores. Porque se prestava muita atenção de que o menor cometia muitos crimes. Crime mesmo que a partir de 14 anos ele já cometia crime. Então, para evitar tanta ocorrência de crime, bora fazer um código para os menores para focar na delinquência, para evitar que eles cometam crimes. Ora, pessoal, imagine nessa época, sem muita política de proteção para o menor, nem para a criança, nem para o adolescente. O menor era colocado no meio da rua, era jogado como se fosse um adulto. Ele sentia fome, ele precisava comer. Ele não tinha trabalho. O que é que ele ia fazer? Ia furtar, ia roubar, ia matar. Então, como naquela época a criminalidade por menores era muito alta, criou-se o Código Melo Matos, que foi focado mesmo na delinquência do menor, para evitar que os menores eles cometessem novas infrações. Também continua a teoria do discernimento, essa que na visão do juiz, aquele menor tem ou não condição de entender o que estava fazendo. Se ele tinha condição de entender o que estava fazendo, ele era punido mesmo criminalmente, e criou-se a situação, a outra linguagem, né, de menores em situação irregular. A responsabilidade penal continuava a ser a 14 anos e esse código criava um processo penal especial. Esse código, o que foi interessante para ele é porque desde 1927 foi proibida a roda dos expostos, as crianças mesmo tinham que ser adotadas. E ainda criou escolas que hoje que a gente chama de CEAs. Hoje foi criada, nessa época foi criada as escolas de preservação para delinquentes, escola de reforma para o abandonado. Eram escolas, pessoal, que na realidade era só de fachada. O menor era socado aqui dentro, era como se fosse uma prisão mesmo para os pobres coitados. Estou passando mais rápido,
que o intuito é para você entender o contexto do ECA, como é que o ECA chegou, o tanto que o menor, que a criança e adolescente tiveram que sofrer, para a gente chegar na doutrina da proteção integral. A gente está passando mais rápido, porque esse não é tão o foco da nossa disciplina. Nossa disciplina, né, o foco maior é a teoria da você entender as famílias substitutas. E aí, turma, criou-se o Código de Menores, em 1919, falando um pouco mais sobre direitos do menor. Então, aqui, em 1979, o menor começa a ganhar um certo tipo de direito, porque se entendeu que não era só criminalizando o menor que você conseguia evitar a criminalidade. Você evita a criminalidade através de políticas públicas que protejam o menor, que é o que faz hoje, né? Pelo menos o que se tenta fazer. O Código de Menores ele foi muito criticado porque ele, na teoria, foi até bom. Ele não foi tão ruim, não. Mas foi uma época, pessoal, de ditadura militar. E o Brasil, na época da ditadura militar, ele se vendeu muito, né? Que a bolsa estava muito bem, a criminalidade tinha diminuído muito, a economia estava muito bem. O que hoje se constata é que, na verdade, a ditadura ela fraudou muitos documentos, ela mentiu muito no plano nacional e no plano internacional. E esse Código de Menores, ele exatamente previa direitos para o menor, mas na verdade, eles pioravam ainda a situação das escolas de preservação para delinquentes, sabe? Era presídio mesmo. Colocava o menor lá dentro e o menor passava fome, o menor não tinha assistência nenhuma. Então, esse Código de Menores, ele, muito embora na teoria foi muito boa, na época, como se estava na ditadura militar, na prática, eu caí, porque tem alguém me ligando aqui do WhatsApp. Pessoal, vocês estão me vendo aí, tá? Então, vê aí, só me confirme aí se tá todo mundo me vendo, porque estão me ligando aqui no WhatsApp, eu não vou atender porque eu estou dando aula. Estão aí? Botei sim ou não? Pronto, o Saulo está vendo. Saulo, obrigado, cara, é porque geralmente quando me ligam assim, é algum aluno avisando que eu caí. E hoje, vou voltar aqui só para vocês me verem, porque eu acho muito chato vocês não poderem. Mas acho que sou eu que não estou conseguindo fazer que vocês me vejam. Pronto, voltei aqui. Hoje aqui, onde eu estou, né, na casa de praia dos meus pais, foi um toró fora do comum. Eu dei 2 aulas de manhã e nas 2 faltou energia. Quando faltou energia, a própria antena eu acho que deu problema do celular, porque eu geralmente roteio a internet do meu celular porque eu não gosto que dê oscilação. Aí caiu tudo, eu tive que voltar para a turma, por isso que eu fiquei preocupado. Mas agora que eu dei essa parada, tá todo mundo entendendo? Eu já tô chegando na Constituição de 88, a gente vai ver como a gente vai interpretar o ECA, e aí a gente passa a falar das famílias no contexto atual, né? Como é que era antes e como é que é atualmente. Alguém tem alguma dúvida, turma? Se tiverem, escrevam aí. Se não tiverem, eu vou continuar a aula. Então, já que ninguém tem dúvida, falem comigo, sem dúvidas. Boa, Henrique, obrigado. Sempre falem comigo, senão eu me sinto só. Show. Pois é, turma, deixa eu ver aqui se eu botar outra. Não sei onde é que eu deixo vocês me vendo também. Enfim, eu estou compartilhando a minha tela, massa. Então, turma, esse código de menores, como eu estava falando, na teoria, pelo menos, ele foi muito bom, mas na prática, ele foi ruim. Ele foi ruim porque foi muito a ditadura militar tentando dar uma resposta para o mundo de que o Brasil estava melhor, de que o índice de criminalidade diminuiu. Então pegava os menores tudo mesmo, socava no mesmo canto, sem política assistencial nenhum. Então hoje em dia, por exemplo, se um menor comete ato infracional, ele vai para o SES, que é como se fosse aspas, bem aspas mesmo, tá? O presídio dos menores, bem aspas mesmo. Dentro do SES, ele tem uma série de atividades onde vão ensinar para ele um ofício, onde ele vai ser tratado com mais dignidade, sabe? É bem diferente. Enfim, e aí, turma, graças a Deus, surge a nossa Constituição de 88 e ela acaba com essa história de menor delinquente, de menor infrator, acaba com essa história discriminatória frente ao menor. E ela passa a tratar o menor como um sujeito de direito, porque muitas vezes o menor era tratado como objeto de direito, pelo menos na prática. E o paradigma da Constituição de 88 foi que o menor, a criança e o adolescente, são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
Então, o menor, ele está ainda se formando, a mentalidade dele, a personalidade dele, ele tem esse direito de, aspas, dar um deslize. E se ele der um deslize, vamos orientar. Então, com a Constituição de 88, trouxe ela essa chamada doutrina jurídica da proteção integral. Proteção integral mesmo, prioridade absoluta para os menores, prioridade de atendimento para os menores. Se os pais, se os professores não estão vendo que o menor está repetindo, que o menor não está bem em sala de aula, tem que avisar o conselho tutelar vai na casa do menor, o conselho tutelar vê se os pais estão em condição de serem drogados ou não e orienta esse menor. Então a gente vai estudar, e tudo isso a gente vai estudar, que o menor, então, ele tem que ser protegido. E hoje, municípios têm secretaria para proteger o direito da criança e do adolescente, o Estado tem secretaria para proteger os direitos da criança e do adolescente, e a gente também tem no governo federal um ministério para proteger o direito da criança e do adolescente, ou seja, eles são sujeitos de direito, e quando um menor comete um ato infracional, a falha é de todo mundo, é minha, é sua, é da sociedade, é do Estado. Então hoje a gente veio, o ECA foi construído em 1990 com base nessa teoria aqui da proteção integral mesmo. Tanto é que a Constituição Federal, ela vem e diz assim, no artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Olha aqui, ó, absoluta prioridade. A gente não tem absoluta prioridade em canto nenhum. Os únicos que têm absoluta prioridade absoluta no atendimento, por exemplo, é a criança ou adolescente. Então é dever, ó, não só da família, como da sociedade, meu dever, seu dever e também do Estado, assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Foi uma redação dada pela Emenda Constitucional de 2010, mas a redação anterior já era nesse intuito muito protetivo da criança e adolescente. E aí, por conta dessa teoria da proteção integral, infelizmente, eu peguei o PowerPoint, aí acabou que desformatou aqui, eu devia ter pego o PDF, mas paciência. Então, com base nessa teoria da proteção integral, surgiu o ECA, que é a Lei 8.069, de 90, e fala que ela protege, é uma lei que protege integralmente a criança e o adolescente. Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos. Aqui é uma informação bastante importante que a gente tem. Quem é criança? Quem é adolescente? Ai, turma, me dê aí 5 minutinhos, 5 não, 2 minutinhos, porque eu acho que quem tá me ligando que só é a pizza que eu pedi aqui, eu vou pedir só para resolver. Só um minuto, só um minuto. E o cara deve estar lá fora. Ei, Rafa, eu acho. Ei, pai, acho que a pizza tá lá fora, olha, ele ligou aqui só. Muito. Fala, pessoal, desculpe aí, tá? Ô, comédia. Eu tinha pedido uma pizza e aí entrei, né, para dar aula, porque eu confiando que o povo daqui de casa, deixa eu voltar aqui, ô, comédia, confio de casa ia ser proativo o suficiente para ir lá no portão, abrir o portão para pegar a pizza, só isso. Aí eu acho que aqui, cara, todo mundo muito relaxado, não sei o quê, aí ninguém foi. O homem me ligando aqui, eu disse, rapaz, não é possível que isso seja um aluno. Porque ligar uma vez, duas até vai. E ele ligando, eu rejeitando, ele ligando, rejeitando. O pobre ligou umas 5 vezes e eu aqui, minha gente, tô morrendo de vergonha do homem. Faz parte. Tô voltando lá, me desculpem aí, tá? É porque, como eu pedi há muito tempo, achei que eu ia até comer a pizza antes de entrar na aula. Mas aí não deu certo. Já já eu como esse negócio. Vamos lá, vou compartilhar de novo. O povo doido. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é
e isso vai ter uma finalidade para competência, tá bom? Então, para vocês é importante, é que criança e adolescente é até 12 anos de idade, criança é até 12 anos de idade incompleto, e adolescente é dos 12 anos de idade até os 18 anos de idade também incompleto. Porque quando a gente faz 18 anos, a gente deixa de ser menor e acaba, vou aparecer aqui de novo, que aí eu vou um pouco sobre isso. Quando a gente deixa de ter 12 anos, 18 anos, quando a gente faz 18 anos, a gente deixa de ser menor e aí deixa de ser regulamentado pelo ECA e passa a ser regulamentado pelo Código Penal. Tem duas situações que o ECA ele é aplicado até 21 anos de idade, e para vocês é muito importante, adorei, Clarice, e a pizza. E para vocês, uma delas é muito importante, tá? Quais são? Caso o menor, enquanto menor, cometa um ato infracional, o ECA, as medidas socioeducativas do ECA, como a internação, a liberdade assistida, pode ser aplicada à pessoa até os 21 anos de idade. Então, há uns 4, 5 anos atrás, uma médica estava saindo da Praia do Futuro, chegou uma menor, ela tinha 16 anos, e ela esfaqueou, pegou na bexiga da médica. Do nada, não foi roubo, foi assalto, foi nada. E aí essa menor, ela foi determinada a internação dela, e ela pode sofrer internação até depois dos 18 anos. Então ela sofre internação até quando? Até, assim, quando é que pode se aplicar o ECA? Até você fazer 21 anos, desde que você tenha cometido o ato infracional ainda menor. Essa é a primeira situação. A segunda situação é a que diz respeito para vocês diretamente. O que é que a gente está conversando? Sobre as duas situações em que, mesmo você tendo mais de 18 anos, o ECA pode ser aplicado a você. A primeira situação, onde você, mesmo tendo mais do que 18 anos, o ECA pode ser aplicado a você, é essa do ato infracional. Você cometeu um ato infracional com menos de 18 anos, o ECA pode ser aplicado a você até os 21 anos de idade. Show! Ou seja, você pode sofrer internação até os 21 anos de idade, liberdade assistida até os 21 anos de idade. Essa é a primeira situação. E a segunda, que é importante para vocês, é sobre a competência em relação à adoção, ao procedimento de adoção. Como assim? Uma das modalidades da família substituta é a adoção, como vocês sabem. A gente vai estudar a guarda, a tutela e a adoção. A adoção, se ela for de criança ou adolescente, ela vai seguir na vara da infância e da juventude. Então, a adoção, se for em relação a criança ou adolescente, ela vai seguir na vara da infância e da juventude. Contudo, se for uma adoção de maior de 18 anos, vai seguir na vara da família. Não sei se vocês viram, saiu até uma reportagem semana passada que o Latino, aquele cantor, adotou um menino de 24 anos de idade. Ah, professor, se eu quiser adotar alguém maior de 18 anos, eu posso? Pode, você pode adotar alguém maior de 18 anos. Acontece que quando você adota alguém com mais de 18 anos de idade, a competência não é da vara da infância e da juventude. Quando você adota alguém maior que 18 anos de idade, a competência é na vara de família. Então, o Latino contratou um advogado e entrou todo com procedimento de adoção, aonde? Na vara de família. Por quê? Porque o menino que ele adotou tinha mais de 18 anos, no caso, tinha 24 anos. Contudo, o que eu estou falando para vocês é a segunda exceção. É a situação em que, mesmo você tendo mais de 18 anos, vai ser aplicado o ECA. O ECA vai ser aplicado até os 21 anos. No caso, se você cometer ato infracional. E a segunda situação é exatamente essa. Caso você já esteja com guarda ou tutela de alguém que você vai adotar, a guarda e a tutela, como é de um menor de 18 anos, que a gente vai estudar, tem tutela no Código Civil também, mas a gente não está falando da tutela no Código Civil, muito embora eu vou ter que falar um pouco da tutela no Código Civil. Mas o que eu estou falando é que o ECA, ele prevê, ele regulamenta a guarda e a tutela do menor de 18 anos. Então, eu, Cigem, tenho uma guarda de um menor de 18 anos, de 17 anos. E eu quero adotar essa pessoa. Se eu quero adotar um menino de 17 anos, eu posso pedir liminarmente a guarda ou mesmo a tutela desse menor de 18 anos, dessa pessoa de 17 anos. Então, minha sobrinha tem 14 anos de idade e eu quero adotar a minha sobrinha.
vamos supor. Aí eu posso pedir liminarmente a tutela, aliás, eu posso pedir liminarmente a tutela ou a guarda da minha sobrinha, que tem 14 anos. Aonde é que eu vou pedir isso? Na vara da infância e da juventude. Acontece que o procedimento de adoção, como a gente vai ver, ele é bem burocrático. E vamos supor que a minha sobrinha ela fez 18 anos, eu ainda tenho a guarda dela, a guarda é para ser temporária, mas na prática acaba. A guarda, vocês vão perceber comigo, que na teoria ela é uma coisa, na prática ela é bem diferente. Eu vou falar para vocês da teoria e da prática. Mas vamos supor que eu tenho a guarda da minha sobrinha, estou com procedimento de adoção, estou na vara da infância e da juventude tentando adotar a minha sobrinha, só que ela faz 18 anos. Quando ela faz 18 anos, em tese, é para acabar a competência da vara da infância e da juventude. Contudo, o ECA diz que se ainda menor a pessoa tem a guarda ou a pessoa tem a tutela de um menor, quando esse menor ainda é menor, e esse menor faz 18 anos, a competência para a adoção continua sendo da vara da infância e da juventude. Então, existem essas duas possibilidades de você, mesmo com mais de 18 anos, ter o ECA aplicado em você, e não o Código Civil ou outra situação. Deu para entender, pessoal, o que eu falei? Que eu vou compartilhar minha tela só para a gente continuar vendo como é que a gente vai interpretar o ECA. Alguém está com alguma dúvida? Posso continuar, turma? Posso, né? Vocês estão me deixando no vácuo, escreva aqui, pode, não pode? Pô, eu vou entender que tá todo mundo entendendo. Show, tudo tranquilo. Valeu, Saulo, obrigado aí pelo retorno. Obrigado, Henrique, valeu, João Cláudio. Vou continuar agora. Vou compartilhar minha tela novamente para a gente continuar falando do ECA. Então, o ECA, turma, ele dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Criança, você já sabe que é alguém até 12 anos de idade incompleto. Fez 12 anos, deixou de ser criança, passou a ser adolescente. O adolescente é a pessoa do dia do aniversário de 12 anos dela até os 18 anos de idade incompleto. Fez 18 anos, deixou de ser adolescente, passa a ser maior, vai para o Código Penal. O parágrafo único fala, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. São esses dois casos que eu falei para vocês. Cometeu ato infracional ainda menor ou ainda competência da vara da infância e da juventude, quando ainda menor se iniciou um processo de adoção e o guardião já tem a guarda ou o tutor já tem a tutela desse menor. Show! E aí, aqui no artigo 3º fala da proteção integral, que eles gozam de todos os direitos. Eu vou passar um pouco mais rápido. Aqui não assim, interessa, mas não diretamente para a gente. Eu quero falar do artigo 6º, que é o que mais interessa para a gente, e a gente possa falar das famílias do ECA. Então, no artigo 6º vai dizer assim, ó, na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, sempre, quando um juiz está analisando um pedido de guarda unilateral, guarda compartilhada, quando o juiz está analisando um pedido de guarda, quando ele está analisando um pedido de adoção ou um pedido de tutela, ele vai sempre levar em conta os fins sociais do ECA, que é proteger a criança e adolescente, teoria da proteção integral da criança e adolescente, as exigências do bem comum, os direitos individuais e coletivos, a condição peculiar da criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento. E aí eu coloquei só alguns exemplos aqui, como classificações indicativas de filme, porque aqui não pode ter censura. Então, já que não pode ter censura, tem que ver a classificação indicativa do filme, por isso que a gente vê na televisão. Esse filme não é apropriado para menores de 14 anos. E também o chamado toque de recolher. Alguns juízes, principalmente no interior, para evitar a criminalidade, eles impõem, por meio de uma portaria, olha que doido, eles impõem o chamado toque de recolher. Então, o juiz lá da comarca, sei lá, Tabuleiro do Norte, faz uma portaria dizendo que nenhum menor pode andar desacompanhado dos pais com menos depois das 10 horas. Então, depois das 10 horas, o menor só pode estar na rua
com os pais. E aí o STF já declarou isso inconstitucional várias vezes, entre outras coisas porque fere o direito de ir e vir. Ou seja, as exigências do bem comum. O STF interpretando com base no bem comum, será que diz, poxa, será que essa portaria ela é suficiente para tolher o direito que está na Constituição, que é o direito de liberdade? É certo que a portaria quer evitar a criminalidade, mas não quer dizer que o menor que está no meio da rua depois das 10 está cometendo ato infracional, né? Enfim, e aí são só exemplos para vocês. E a gente acaba esse slide e eu vou passar a falar para vocês de outro slide. Aí alguém me perguntou aqui, a Rebeca. Vou voltar aqui para vocês me verem, já compartilhar. Professor, no caso do latino, não aplicou o ECA porque o menino tinha 24 anos de idade. Só aplicaria o ECA se o latino já tivesse a tutela ou a guarda desse menino de 24 anos de idade hoje em dia, quando era menor. Por isso que não aplicou o ECA. Aplicou o direito de família mesmo, o Código Civil e a lei de adoção, que aí vocês vão estudar isso no módulo de direito de família. Pois é, Rebeca, eu já te respondi. Não pode, não aplicou o ECA. Eu dei o exemplo do latino só para você perceber. Onde é que o latino pediu a adoção do menino? Pediu na vara de família, não pediu na vara de infância e juventude. Pediu na vara de família exatamente porque, como o menino já tem 24 anos, não vai mais ser aplicado o ECA. Deu para entender, Rebeca? Show de bola? Se não entendeu aí, coloca aí que eu respondo para vocês. Eu estou puxando aqui o próximo arquivo, que aí eu vou conversar com vocês sobre isso. Deixa eu ver se é só esse aqui. Rebeca, tu entendeu? Me responde aí. Show. Turma, eu vou postar para vocês agora um outro arquivo, que é o que eu vou começar... Ah, entendeu. Show. Obrigado, Rebeca. Vou postar agora, vai aparecer aqui outro arquivo, tá? Que aí vai ser o que eu vou olhar agora, é um arquivo do Word, que é o que a gente vai estudar. Só um minutinho. Tô puxando aqui. Oh, Jesus. Aula 2. Pronto. Enviar, carregar arquivo. Pronto. Vejam aí, turma. Ele tá indo devagar, que dói. Eita. Bom, vai já aparecer aí o arquivo, turma, para vocês. Aula 2. Pronto, aí ele tá carregando. Acho que já apareceu para vocês. Quando... Oxi, quis aparecer não, ó. E o pior é que é um arquivo do Word, ele é bem leve, não é nenhum problema não. Deixa eu tentar aqui de novo. Eu acho que eu vou tentar postar, sabe aonde? Ali em atividades, porque ali geralmente fica mais... Deixa eu... Só um minuto. Aula 2, ECA. Pronto. Turma, tá indo rápido agora. Ó, vão aí em atividades e percebam que eu acabei de postar um arquivo chamado Aula 2, Modalidades de Família Substituta, que é o arquivo que a gente vai ficar trabalhando agora. Depois eu vou até atualizar um pouco mais esse arquivo, porque eu só coloquei até guarda. Deixa eu voltar aqui para o chat para saber se vocês acharam. Conseguiram abrir aí esse arquivo? Vejam aí. Botem aí sim ou não, se conseguiram ou não. Do lado esquerdo tem atividades, aí você clica em atividade e pronto, a Clarice conseguiu. Pronto. Se a Clarice conseguiu, acredito que todo mundo consegue. Do lado esquerdo vai ter a atividade e aí lá no final vai ter assim um arquivo do Word que eu acabei de mandar. É esse que eu vou compartilhar com vocês agora. É o que a gente vai começar a conversar. Então vamos lá, compartilhando a minha tela de novo. Pronto. Seu estado está definido como não incomodar. Você só deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tá bom. Vamos lá.
Agora, turma, a gente vai ver esse slide 2 não, esse material. Oh, Jesus. E eu hoje gravando aula pro TJ, ó. Aí eu aqui, ó. Eu até aqui, eu todo de paletó, mas é só essa parte de cima, ó. Eu não tava mesmo de paletó, não. Calor danado, tô na praia, né? Tá muito quente aqui. Show. Então vamos lá. Turma, a gente vai começar a falar agora das famílias substitutas. A família substituta, como você já está cansado de saber, é a guarda, a tutela e a adoção. Acontece que família substituta é uma situação excepcionalíssima. A regra, turma, a regra é que a gente deve ser criado, a criança adolescente deve ser criado na chamada família natural. Família natural, até o Código Civil de 16, e é o que a gente vai estudar agora, era a família matrimonializada. Era a família feita pelo matrimônio, pelo casamento, e necessariamente era a família entre homem e mulher. Era a união entre homem e mulher. Acontece que, com o advento da Constituição de 88, ela quebrou vários paradigmas da Constituição anterior, que foi até uma Constituição otorgada, imposta. E entre os paradigmas que ela quebrou, foi exatamente acabar com essa história de que família é a só constituída pelo matrimônio. Então, a regra é que a criança ou adolescente deve ser criada pela chamada família natural, que até 2002 não se falava nem união estável. Só foi se falar, aliás, até se falava que a Constituição Federal trouxe em 88 união estável. Mas, assim, até 2002, com o Código Civil de 2002, o Código Civil de 16 ainda colocava a família como a família matrimonializada no sentido da família decorrente do casamento. Só que a Constituição de 88 é que começou-se a falar em união estável, começou-se a falar em família anaparental ou monoparental, que a anaparental é assim os pais, monoparental é só um dos pais com seus filhos. Então a Constituição ela trouxe exemplificativamente um rol de família que esse rol hoje foi alargado demais. Então, essa introdução para a gente falar da família natural, eu acho importante exatamente porque quando eu disser que a regra é que a criança e o adolescente deve ser criado pela família natural, é quaisquer das 7 tipos de família que a gente vai apresentar aqui, ó. A gente vai falar da família matrimonial, que é a decorrente do casamento, a família informal, que é a decorrente da união estável, a homoafetiva, a paralela ou simultânea ou ainda a poliafetiva, a monoparental, a parental e a anaparental, a composta ou a mosaico e a eudemonista. Então, essa aula de agora, e eu acho que eu não consigo acabar nesses 18 minutos que eu tenho, nesse tempo que eu tenho, eu não acho que eu não consigo acabar, mas essa aula eu acho importante para você entender que hoje, para o Supremo, todos esses 7 são famílias naturais. Então é importante, quando a gente vê essa história de família substituta no ECA, de adotar alguém, de ter a guarda de alguém, ou ainda de ter a tutela de alguém, é uma situação excepcionalíssima. Porque, volto a dizer, a regra é que a criança ou adolescente vai ser criada pela família natural. E a família natural é quaisquer dessas. Dita essa introdução, a gente começa aqui, ó. A família constitucionalizada. No começo, como eu disse para vocês, antes da Constituição de 88, a família era só a união entre homem e mulher pelo casamento. Então, só era família, pelo Código Civil de 16, a união entre homem e mulher, em que o Estado deu a bênção, em que o Estado casou essas pessoas. Então, antigamente, família era a união entre homem e mulher, unidas pelo casamento, com o dever de gerar filhos. Só que hoje a gente vê um sem número de famílias, inclusive é o demonista, né, que é uma das mais famosas hoje em dia. A Constituição ela veio com vários parâmetros e vários paradigmas, quebrando com a Constituição Federal de anterior, quebrando com esse machismo do Código Civil de 16. Então a Constituição trouxe a pluralidade, a igualdade, a solidariedade, a liberdade, a democracia, o humanismo, e todos esses são pilares para a gente aceitar um sem número de família. Então, a Constituição de 88 ela traz 3 tipos de família,
Só que ela traz todos esses pilares: pluralidade, solidariedade, liberdade. E esses pilares fazem com que, cada vez mais, tanto a doutrina como a jurisprudência digam: a Constituição trouxe exemplificativamente 3 tipos de família. Mas, na realidade, ela aceita mais. Ali é exemplificativo, não é taxativo. E a família, com esses vetores, com a Constituição de 88, ela adquiriu uma função instrumental. A família é um instrumento para melhor realização dos interesses afetivos e existenciais dos componentes. Olha como isso é bonito. Olha como isso é grande. E isso vai ter direta relação com a chamada família eudemonista, onde, hoje em dia, com a Constituição de 88, cada vez mais se entende que a família é um instrumento. É um instrumento para os seus componentes, para as pessoas que fazem parte daquela relação, alcançarem a felicidade, alcançarem seus interesses afetivos, alcançarem seus interesses existenciais. Então, por exemplo, no NetDeal passa NetDeal não, no Chelsea passa um programa que é assim, esqueci o nome do programa, que é um cara que é casado com 4 mulheres. Esqueci. Enfim, um cara que é casado com 4 mulheres. Aquilo é família. E se é família, tem especial proteção do Estado. Porque ali é como eles se entendem como felicidade, como eles se suprem materialmente, afetivamente, existencialmente. Então, hoje, família tem um conceito muito mais amplo do que já teve. Então, esse breve histórico, ele vai falar, né, que do Código Civil de 1916 até a Constituição de 88, a família era formada unicamente pelo casamento. Era chamada família matrimonial, família matrimonializada. E nessa época do Código Civil de 16, o negócio era tão doido que o casamento era indissolvível. Em outras palavras, tu casava e tu não podia se divorciar. E fora isso, necessariamente quando tu casava, isso foi mudar em 77, necessariamente quando tu casava, além de tu não poder se divorciar, tu obrigatoriamente tinha que ser identificada pelo nome do teu marido. Olha que machismo. Primeiro que família era necessariamente a união entre homem e mulher. 2 mulheres queriam casar, não podia. 2 mulheres moravam juntas, não era família. Na época, a união homoafetiva era tida como uma empresa, era tida como um sócio, uma sociedade. Então, por acaso, se 2 homens estavam numa união homoafetiva e eles construíram um patrimônio e eles não estavam mais juntos, eles por acaso se separaram, eles eram tratados como 2 sócios de uma empresa, não eram tratados como família. Então, o Código Civil 16, se casava, não podia mais se divorciar. Professor, mas minha avó fala muito do desquite. Galera, o desquite, ele não dissolvia o vínculo matrimonial. Em outras palavras, se você casasse uma vez, ainda que você fosse desquitado, você não podia casar de novo. Porque o desquite, ele não dissolvia o vínculo matrimonial. Se você era casado, desquitava e resolvia casar novamente, você cometia o crime do 235 do Código Penal, que a gente chama de bigamia, que é casar 2 vezes. Então, nessa época, o desquite ele não dissolvia o vínculo matrimonial. Ele deixava os cônjuges numa situação sui generis. Por quê? Porque eles não eram mais casados e o que o desquite fazia era tão somente cessar os deveres matrimoniais. Então, como você sabe, no direito de família tem lá o direito, você, como dever dos cônjuges, tem um dever de coabitação, dever de respeito. E aí o desquite ele dissolvia, por exemplo, esse dever de coabitação, que é até o dever de fazer sexo, né? Então o desquite ele só fazia cessar os deveres matrimoniais, mas não podia casar novamente. Então, olha que doido que o Código Civil era. Eu como disse para vocês, isso foi mudar em 77. Só em 77, com a lei do divórcio, é que foi finalmente consagrada a possibilidade de dissolução do vínculo matrimonial. A lei do divórcio, ela também mudou o regime legal de bens, antigamente era comunhão total e passou a ser comunhão parcial de bens. E a lei do divórcio tornou facultativa a adoção do nome do marido. Então, enquanto o Código Civil diz que
tinha que ser identificada pelo nome do marido, Código Civil de 16, em 77, não. Na verdade, passou a ser uma faculdade dela. Então, o Código Civil 16, extremamente machista, né? Até o Código Covas Bevilacqua, é porque a época a mentalidade era essa, família necessariamente era a união de homem e mulher, e a família necessariamente tinha que ser pelo casamento. Nessa época, não podia se divorciar. A possibilidade de divórcio só veio em 77. Era obrigatória a identificação da mulher com o nome do marido, e o regime inicial era o da comunhão universal de bens, não era da comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens só foi entrar em 77. Então, a família, para o Código Civil de 16, era matrimonializada, e por isso que a gente chamava de família estatal. Porque o Estado tinha que dar a bênção naquela família, já que é o Estado que realiza o casamento. Em outras palavras, era o Estado dizendo assim, sem Estado não tem família. Daí porque muitos doutrinadores caracterizam essa família matrimonializada como patriarcal, hierarquizada, já que o marido era superior à mulher, patrimonializada, já que o Código Civil era muito, muito, muito patrimonial, continua sendo, né? Mas era mais ainda, e heterossexual, porque necessariamente a família era a união entre homem e mulher, desde que o Estado dê a bênção do matrimônio para eles. Então, esse é um breve histórico do Código Civil de 16. Vou falar agora da Constituição de 88. Só que eu vou voltar para cá para saber se alguém tem alguma dúvida. Show! O Saulo está dizendo assim, sobre a adoção, professor, também acrescento que o STJ, nesse RESP, flexibilizou a regra exposta no artigo 42, eu vou falar disso, que legal, Saulo, que prevê a diferença etária mínima entre 16 anos entre adotante e adotado. Exatamente, a gente vai conversar sobre isso. Incumbe ao magistrado estudar as particularidades de cada caso concreto, a fim de apreciar se a idade entre as partes realiza a proteção do adotando, sendo limite legal um norte a ser seguido. E é interessante, Saulo, porque eu vou até dar o exemplo da minha sobrinha, porque se eu um dia quiser adotar minha sobrinha, vamos supor, Deus o livre, acontece alguma coisa com minha irmã. A minha diferença para minha sobrinha é menor do que 16 anos. E o ECA estabelece como um dos requisitos para adoção é que a diferença entre adotante e adotado seja pelo menos 16 anos. Só que como o Saulo já trouxe aí, e valeu, Saulo, foi muito bom, o STJ, visando a proteção integral do menor, visando a condição peculiar do menor como sem desenvolvimento, o STJ ele trouxe que essa regra ela foi flexibilizada, pelo menos no caso concreto. Então, incumbe ao magistrado, é o magistrado que tem que analisar no caso concreto se, mesmo a diferença sendo menor do que 16 anos, se é melhor para a criança. O que é melhor para a criança? É ficar comigo, por exemplo, que mesmo que a nossa diferença de idade seja menor do que 16 anos, ou é melhor para a criança ter que obedecer a regra do ECA, que diz que a diferença entre adotando e adotado não pode ser menor do que 16 anos. Então, é muito melhor ver a condição da criança. E é por isso que o STJ, ele relativizou. Muito bem, Saulo, gostei de ver. Galera, vou aparecer um pouquinho aqui, estão com dúvida. E aí, como é que estão? Dúvida? Sim, não, mais ou menos. Posso continuar? Não posso? A gente vai já acabar a aula, na realidade. Vou falar da Constituição e a gente acaba. É tão legal, né? Esse assunto é tão gostoso que passa rapidinho. Para mim, eu comecei a dar aula faz nem 15 minutos. E, turma, se vocês puderem, eu sei que vocês têm grupo privado, sei que vocês também têm amigos na pós, incentivem os amigos de vocês a participar dessas aulas, turma, porque além de ser importante para o conhecimento, crescimento, é importante também para a Unicef ter iniciativas, né, como essa. Então, por exemplo, às vezes eu peço para vocês compartilharem um cara que eu chamo de fora, uma arte de alguém que vem de fora, porque se eu lotar o auditório, por exemplo, a Unicef libera para a gente fazer muito mais, então todo mundo sai ganhando. E assim, uma coisa que a gente aprende na vida é que ninguém ganha sozinho. Todo mundo tem que ganhar. Então, vocês me ajudam a publicar, a gente ajuda a lotar o auditório, e aí eu consigo trazer mais coisas. Então, assim, por exemplo, eu não vou nem falar para os meus gestores, né, para os coordenadores, que estão vindo o quê? Quantos nós somos agora? Deixa eu ver aqui, ó. Somos 14, né, comigo. 13 pessoas, de um universo de 90, 13 pessoas, será que se justifica?
Se eu falar, é capaz até de eles mandarem eu cancelar. Como eu não quero confusão, aí eu vou ficar na minha. Mas, assim, incentiva a galera a vir, a nem que você colocar no Teams, que não custa nada, e fazer outra coisa, mas pelo menos computar aqui que vocês estão vindo. Show? Então, pronto. Já que ninguém está com dúvida, eu vou voltar a compartilhar minha tela. Saulos, mais uma vez, muito obrigado. Você, como sempre, contribuindo muito. E quem tiver essas questões, essas atualizações jurisprudenciais, já pode ir trazendo, não tem o menor problema. A gente, na aula de hoje, vai falar de família natural, que nós já estamos falando. Na próxima aula, a gente continua falando de família natural, acaba de falar dos 7 tipos de família natural, e aí passa a falar dos 7 tópicos, né, de família natural, e aí a gente vai passar a falar sobre o Instituto da Guarda. Acabou guarda, a gente fala da tutela, acabou tutela, a gente fala da adoção, e aí encerra nossas aulas. Show de bola. Compartilhando um pouco aqui, de novo, só para a gente ver a Constituição de 88, essa questão da família. Então, voltando aqui. A Constituição de 88 é uma Constituição fantástica, né? Que, na realidade, o que eu vejo de problema da Constituição de 88 é que ela amarrou muito a estrutura da administração pública. E aí está sendo um problema agora a questão de gastos, né? Por isso que estão falando da reforma administrativa. Então, ela amarrou muito essa questão, porque eu acho que ela tinha tanto medo de um poder intervir no outro, como acontecia na ditadura militar, que aí ela disse assim, não, poderes, freios e contrapesos aqui, ninguém se mete em ninguém. Então ficou muito complicada essa questão administrativa. Mas, no mais, ela quebrou vários paradigmas, vários preceitos, e é uma Constituição fora do comum. Enfim, ela trouxe um modelo contemporâneo de família, a família social. Família com essa função social, com essa finalidade social, de trazer alegria para as pessoas, da família ser caracterizado, família, a reunião de pessoas que elas se suprem afetivamente e existencialmente. Então, a Constituição ela viu a necessidade de reconhecer a existência de outras entidades de família, além da constituída pelo casamento. Então, além da família constituída pelo casamento, a Constituição de 88 trouxe a união estável, que foi muito legal ter trazido a união estável, vou conceituar a união estável, a gente vai conversar sobre isso, e trouxe também a família monoparental. Então, a família, pela Constituição de 88, não é só mais formada pelo casamento. Acabou com essa história de família ser a do casamento para o sexo e para procriar. Então, muito da mentalidade do Código Civil de 16 foi exatamente a família decorrente do casamento para fazer sexo e procriar. A união entre homem e mulher com o intuito de procriação. A Constituição ela veio muito mais falando do vínculo afetivo. Então, é muito mais pensar na felicidade das pessoas do que da finalidade da família só para procriar. Então, vínculo afetivo, para uma definição, né, da Constituição, é o que caracteriza hoje a família, servindo para unir as pessoas com identidade de projetos de vida e propósitos comuns, gerando comprometimento mútuo. Então, hoje, duas irmãs que nunca casaram, se elas empreendem esforço comum para viver bem, para construir patrimônio, essas duas irmãs são amparadas, sim, como família, como entidade familiar. E se elas tiverem um filho, por exemplo, a prioridade é que a criança e adolescente viva na família natural, que é exatamente essa família dessas duas irmãs, são famílias, sim. Então, a Constituição, outra coisa que ela fez, né, pra gente, foi acabar com certos tipos de termos que a gente, de vez em quando, até usa, que é a chamada família marginal, que era a família fora do casamento, né, o que era a ilegítima, a espúria, impura, adulterina, informal. A Constituição, ela não mais admite, turma, esse tipo de nomenclatura. Então, a gente vai até ver as famílias paralelas ou simultâneas ou a poliafetiva, que é essa que tem mais de um nubente, digamos assim, é essa que tem mais de tem dois homens e uma mulher, ou então que um cara tem uma família paralela, que aí a gente vai até estudar a proteção desse tipo de família. Mas não se pode mais falar que essas famílias, a decorrente de uma traição, por exemplo, seja uma família marginal e legítima, exatamente porque a Constituição acabou com esse tipo de nomenclatura. Show? Turma, como é que vocês estão? Tranquilo? Eu não quero adiantar mais,
porque eu quero deixar de falar sobre esses tipos de família na próxima aula. Pode ser assim? A gente pode acabar nossa aulinha? Gostaram da aula? Me responda só se gostaram da aula. Sim, não, mais ou menos. Vocês estão aí ainda? Espero que estejam. Beleza, turma. Então eu vou fazer assim. Eu vou encerrar nossa aula. A gente se vê quarta-feira, onde eu vou continuar falando de família natural. Quando a gente acabar de falar de família natural, eu vou falar da família da guarda. Depois a gente fala da tutela e da adoção, aí terminam as nossas aulas. Tudo bem, né, turma? Bom, vou ficando por aqui, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Por favor, estimulem seus amigos a assistir as aulas na quarta-feira, tá bom? Pois eu vou interromper a gravação. Tchau, galera. Beijão, fique com Deus. Vou desligar aqui.